Olá, amigos. Sabemos como é ruim e dolorosa a dor da perda de um ente querido. Se você já perdeu um ente querido e tem vontade de ter um recado, um sinal ou uma carta psicografada por esse ente querido, corre agora no primeiro link da descrição ou escaneie o QR Code na sua tela. Entre no nosso grupo e aguarde maiores informações por lá. Seu ente querido pode ter um recado para você. Não só a minha opinião, como a minha visão sobre isso. Gente, não pense que isso é algo inofensivo, tá? Primeiro que as pessoas que acham comum isso, me perdoem, mas precisa investigar com o psiquiatra o que tá acontecendo, tá? Porque é uma carência afetiva muito grande, tá? Uma coisa que se eu vou optar por não ter filho, ok. Mas agora, tu pegar um bebê e tu tratar como filho, gente, o recado do espiritual é que esses bonequinhos, eles serão habitados, sim, tá? Por tipos de espíritos que não são da luz, aonde vão tirar o amor do coração do próximo, de certa forma, a questão o amor ao próximo, né? Eu estou idolatrando um bebê, que ele não fala, que ele não come, que ele não nada, e eu só digo que eu tenho aquilo ali. Vocês têm noção do que está acontecendo com o mundo? Eu gostaria muito que tu ouvisse esse vídeo com atenção. Gente, mas é que a fulana não conseguiu ter filho, então ela tem um bebê. Eu entendo a dor, gente. Eu sou muito coerente nessa parte, mas vocês têm que entender que esses serzinhos inofensivos, eles serão habitados por espíritos malignos que vão entrar dentro da tua casa e fazer um estrago, te isolando do mundo real. Então, assim, toma cuidado, gente. Muito cuidado com o que vocês veem na internet, com o que vocês acreditam. Então, fica esse vídeo aqui de alerta. Esses bebês reborn são espíritos que vão habitar nele, sim, para trazer movimentações ruins para dentro da tua casa. Gente, eu vi alguns comentários que dizem, mas agora é o Chuck, não sei o que. Não, gente, vocês não estão entendendo o sentido da coisa. Veja bem, nas previsões que eu fiz em 2020, quem me acompanha sabe, eu tinha falado pra vocês sobre isso, inclusive tô tentando achar o vídeo, né, porque é um vídeo muito antigo, e quero repassar a vocês. O que eu quero dizer pra vocês? Gente, em pouquinho a pouquinho, como que eu posso explicar pra vocês? O bichinho está tomando conta das nossas vidas. O que vocês não estão entendendo é que os sentimentos estão substituídos, né? Bom, pra que eu vou ter um parto sofrido se eu posso ter um parto de um bebê reborn, né? Pra que eu vou amamentar se eu posso dar uma mamazinha pro bebê reborn? Vocês não estão entendendo que isso é só o começo do que pode vir ou do que vai acontecer. Não é só o bebê reborn com inteligência avançada que vai ter. Daqui a pouco, as mulheres vão poder amamentar os bebezinhos de mentira. Bebês não, os bonecos de mentira, desculpe. O que acontece é que não vai ter só bonecos imitando ou fazendo a simulação de um bebê. Vai ter também maridos, esposas, um cachorro que tu pode ter dentro da tua casa e que faz exatamente o que você quer. A minha preocupação com isso é que existe 3 pontos na questão espiritual. Um deles que é espiritual, sim. Não quer dizer que, porque um boneco de plástico vai ter um espírito. Vão ser habitados porque estão dando espaços. Lembra que eu falei para vocês nas previsões que as criaturas iam ter espaços onde elas iriam usar, que eu não sabia qual meio seria, mas que elas iriam se manifestar, tirando a atenção e o sentimento do povo, né? Para que eu vou ter um filho? Para que eu vou adotar um cachorrinho de verdade se eu posso muito bem ter um robô? Um bebê que não é de verdade, e assim, aos poucos, nós estamos sendo substituídos, assim como filho, né, também, como que eu posso dizer, marido, esposa, e assim nós somos isso. O que levou isso? A carência afetiva, os traumas de infância, a questão espiritual, os portais abertos. Então, gente, me desculpe,
Ah, mas eu sou colecionador. Você gostar é uma coisa, agora você lidar com isso com naturalidade, isso não é normal, e continuo dizendo que não está dentro da normalidade, muito menos é uma coisa divina. Acordem pra vida, gente, vocês estão sendo manipulados. Gente, vocês vêm com essa história de, ai, não precisa ser vidente pra saber. Ah, é? Não precisa ser vidente pra saber? Mas tem gente caindo nessa lorota. Ah, os bebezinhos são bonitinhos, são legal, beleza. Mas, gente, o que eu quero dizer é que não vem só isso. Não vai acontecer só isso. Virão outras coisas que vão substituir sentimentos, a humanidade. E aí eu lembro de ter feito uma previsão onde nós iríamos viver em um mundo virtual, onde tudo seria de mentirinha. Isso quando eu estava grávida do José, eu falei pra vocês que esse ano iria ter coisas bizarras, extraordinárias. Então, assim, gente, o que eu, como clarividente, você não precisa acreditar em mim, mas o que eu tenho pra dizer pra vocês é que esse ano, eu até achei que ia começar mais tarde, mas pra mim, me vem assim a partir de julho, agosto, setembro, outubro, terão muitas coisas que eu sempre digo assim, o bichinho do mal, né? Ele vai intervir nas famílias. Porque o elo familiar, o sentimento é o que ainda traz a nossa consciência, né? Então, assim, por favor, gente, prestem atenção nas previsões. Não achem que tudo isso que eu falo, que eu perco meu tempo literalmente aqui tentando explicar algo, é mentira. Tudo será substituído. Tudo. Entende? Por que vocês acham que antigamente tinha, agora eu não sei se tem ainda, eu lembro que na época ali, na época não, acho que no Facebook, não sei, em alguma plataforma que eles pedem assim, como você está se sentindo? Através dos emojis, porque eles estão querendo estudar o sentimento humano, né? Pra saber, pro robô depois saber exatamente, ou sei lá o que, saber exatamente o que tu sente, como é que tu sente? Né? Faz muito tempo que nós estamos sendo investigados pela inteligência artificial, porque eles vão captar todos os sinais humanos para poder recriar. Daqui a pouco eles vão querer passar por cima da vida, aliás, da morte. Sabemos que quem tem a chave da vida ou da morte é Deus. Então, assim, o que vocês vão ver nos próximos meses é gente militando que isso é certo. E não é só isso, eu vou deixar vários vídeos registrados aqui do que pode acontecer nos próximos tempos. Vocês podem até me achar louca, mas eu acho mais louco ainda quem cai nisso. E eu falei ainda pra vocês, vai ter gente que vai cair nessas conversas. Então, assim, ó, você orar e vigiar, porque é o que nós temos pra hoje, sabe? Outra coisa, gente. Ai, Deus do céu. Eu acho que... eu não sei como vou falar isso pra vocês, mas na minha evidência ainda virá muitas coisas à tona referente a jogos, sim, tá? De primeiro momento vocês vão ter a impressão de que nada vai acontecer ou de que vai ficar só naquela lenga-lenga, mas tem um homem, tá? Eu vejo um homem, ele é grisalho, estatura média, tá? Ele vai pôr, eu não sei se uma lei ou uma regra, que vai pegar meio firme com essas pessoas, aonde as pessoas terão sim que dar uma explicação e podem, não sei se pagar uma multa, o que vai acontecer, eu não sei explicar, mas esse homem, ele vai ir por uma outra linha, tá? Então assim, gente, tá? Eu não sou ninguém para dar a minha opinião, certo? De dizer que estou certa, que não estou certa. O que eu quero, vocês pediram. Na minha visão espiritual, o que iria acontecer. Então, o que vai acontecer é isso. Outras pessoas, obviamente, como a gente sabe, já vão ser ouvidas. Não vejo que trará grandes problemas a essa pessoa. Vejo que pode trazer problema a um homem, tá? Esse homem se entende a se prejudicar lá na frente. Segunda coisa, esse cara que eu falei mais velho, ele vai trazer um outro tipo de situação que pode sim algumas pessoas enroscarem o pé aí. Só que tem pessoas que vão cair na real, tá? Só que
uma dessas pessoas que vai lá depor, ou que foi, enfim, ela vai chegar nas redes sociais e vai dizer que não vai mais fazer isso. Outra coisa, gente, só para vocês terem uma ideia. No início da minha carreira, tá? Quando eu tinha 2 milhões de seguidores, uma pessoa me fez uma proposta de R$1 milhão por mês. Eu estava num evento e essa pessoa chamou minha assessoria e pediu se eu queria divulgar jogos por R$1 milhão. E na época eu pensei, R$1 milhão por mês já iria me ajudar muito, né? Aí, ao mesmo tempo eu pensei, iria me ajudar, mas iria me trazer coisas ruins, karmas, pessoas que iriam jogar e certamente não iriam ganhar. E também, daqui a pouco, uma baita de um declínio ali na minha carreira por causa disso. Então, assim, nós temos que ter a consciência de onde a gente... Todos estejam muito bem, mas muito bem mesmo, e que vocês possam estar comigo aqui. Muitas pessoas me mandaram mensagem para mim, Valcouto, fala sobre os bebês reborns, acho que é o nome, né? Aqueles bebês que eles são uns bonecos, que eles são realistas. Você já ouviu falar dos bebês reborns? Que eles são bonecos extremamente realistas, feitos à mão, com riquezas de detalhes e que chegam a impressionar com a aparência, a pele, o peso, o cheiro, tudo realmente a imagem de um bebê vivo. Mas afinal, o que a espiritualidade tem a dizer sobre isso? Esses bebês são apenas bonecos ou exige algo além? Pode haver espíritos ligados a eles, a algo estranho em sua energia? Eu vou responder tudo isso com serenidade, espiritualidade e muito amor para você. Para você que deixou todas as perguntas para o Valcouto. Eu quero mandar um beijo muito carinhoso para o pessoal do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, eu quero mandar um beijo para Bruna Vasconcelos. Bruna, um beijo para você, meu carinho e minha admiração. A Bruna diz assim: o que são de fato os bebês reborns, Valcouto? Estou meio que assustada. Ouvi dizer que esses bebês reborns, eles podem trazer algo ruim. Pode falar sobre isso? Bruninha, vou falar sobre eles, tá bem? Os bebês reborns, os bonecos artesanais criados para se parecerem com recém-nascidos reais, eles podem custar caro, pois o processo é manual, minucioso e envolve material de qualidade para fazer um bebê desse. Muitas pessoas compram por encantamento, Bruna, ou até mesmo para ter um bebê desse em casa por razão emocional, ou porque teve uma perda, perdeu um filho, está passando por uma dificuldade, tem dificuldade de engravidar, enfim, tem um vazio ali dentro, que esse vazio ele precisa ser curado, tá certo? Então, Bruna, deixa eu te falar uma coisa. Em clínicas de terapia, eles usam os bebês reborns, até são usados com finalidades psicológicas, como uma forma de aliviar o luto e combater a depressão ou tratamento de traumas que está ligado à maternidade. Eu, Valcouto, segundo a minha espiritualidade, a cigana Nadjara, eu vou responder todas as perguntas com muito amor e muito carinho para você, tá bem? Ainda a Bruna, ela ainda diz assim: então, Valcouto, qual é o problema
Existe algo estranho nesses bebês, nos bebês reborns? Então, Bruna, o problema não está nos bonecos em si, mas sim na energia e na intenção que a pessoa coloca nesses bonecos reborn. A espiritualidade, a minha mentora espiritual, a cigana Nadjara, ela passa para mim o seguinte, e ela me ensina a trazer para você aquilo, é o que eu vou dizer, tá? Que tudo aquilo que carrega algo emocional, se você carrega algo emocional, que começa a vibrar, e tudo que vibra, Bruna, se conecta com o mundo espiritual de alguma forma. Tá entendendo? Se os reborns, ao ser tratados como um bebê vivo, com nome, data, roupinha, berço, festinha. Tem pessoa, gente, que faz festinha de aniversário para os bebês reborns. Entendeu? Pode se tornar um ponto magnético, de magnetismo e energético. Isso pode se tornar. Não porque há um espírito já dentro dele. Não. Nada disso. Mas porque a força do apego, a dor da fantasia, pode criar um campo vibracional forte o suficiente para atrair uma entidade consciente, desencarnada para aquilo ali. Tá entendendo o que o Valcouto tá querendo dizer? Para você que tá do outro lado? Espíritos que realmente podem se conectar com esses bonecos. Existe sim. Existe espíritos que podem se conectar com esses bonecos. Mas não é comum. Como alguns pensam, gente, não é comum como algumas pessoas acham, fala. Daqui, deixa eu mostrar. Ó, esse boneco, o Chark. É o Check. Busca uma imagem de um reborn para mim, por favor, Giovanni. Espíritos infantis, espíritos de mães em sofrimento, ou mesmo consciências que vagam no plano espiritual, pode sim se aproximar desses seres. Daqui, Giovanni. Pode se aproximar. Olha, gente, se você olha esse bebezinho aqui reborn, olha isso. Olha, parece uma criança de verdade. Então, o que o Valcouto tem para dizer é que espíritos infantis e espíritos de mãe em sofrimento, ou mesmo consciências que vagam entre os planos, podem sim se aproximar de objetos que carregam forte carga emocional e simbólica. Na prática espiritual, gente, eu tô falando para você, na prática espiritual, vemos casos onde um espírito de uma criança desencarnada, ela pode se aproximar de um desses bebês reborn? Pode, porque ela confunde com outra forma. Você tá entendendo o que o Val quer dizer para você? Uma mãe que perdeu um bebê e que mantém o reborn como símbolo do seu filho, eu vi, com o símbolo do seu filho, sem perceber, mantém o espírito da criança preso emocionalmente na terra. Espíritos obsessores também podem se aproximar, especialmente se perceber fragilidade, dependência ou pessoas que ficam iludidas com aquela relação artificial. Existe, meus amores, existe. Isso significa que todos os reborns têm algo negativo? Não. Os reborns espiritualmente é neutro. Eles só se tornam um problema quando pessoas criam um vínculo doentio e espiritual
ou emocional. É simples. Se usado como consciência, os reborns pode ser terapêutico, pode ajudar a lidar com traumas, mas se ele passar a ocupar o lugar de uma alma, de um filho, enfim, gente, esses bonecos, se ocupar o lugar de um ser partido, vivo, algo que você está pondo dor nele, ele sim pode atrair presenças espirituais que se conectam com essas energias. Aí sim, isso pode acontecer. Mas Valcouto, como saber se há algo espiritual conectado no meu bebê reborn? Gente, é muito simples. Alguns sinais de alerta já você pode perceber. Se você sentir presença, quando você pegar esse bebê reborn e você sentir alguma presença ali do lado dele, mudança brusca de humor quando você está pertinho dele, se você tiver muitos sonhos com criança, principalmente criança desconhecida, se você sentir um incômodo espiritual ou perturbação ao tocar, ao olhar para aquele bebê reborn, isso sim, a sensação de que ele tá te olhando e que ele tá olhando para você, tá entendendo? Se isso estiver acontecendo, é preciso fazer uma limpeza espiritual, reavaliar o vínculo emocional com o seu objeto. É preciso. Eu tô falando para você de coração. O que acontece espiritualmente quando alguém trata o reborn como um filho real? Tem uma foto aí, Giovanni? Olha isso, gente. Gente, é muito parecido, gente. É muito parecido mesmo. Olha isso. Nesse caso, gente, a pessoa, o que acontece espiritualmente quando alguém trata o reborn como um filho? Quando alguém trata, né? Nesse caso, a pessoa pode estar criando uma forma de pensamento muito poderosa. E forma de pensamento são criações energéticas. Feita pelo nosso desejo, feito pelo nosso desejo humano. A dor, o apego, eles ganham vida, vibrações e em certos casos atrai consciências espirituais para se alimentar dessa energia. Ou seja, se tratar um bebê reborn como filho real, dar nome, criar rotina, conversar com ele, você pode estar alimentando uma egrégora espiritual, artificial e abrir portais vibracionais para manifestações espirituais não desejadas. Eu estou falando de verdade. E se houver um espírito ligado ao Val, e se houver um espírito ligado ao meu bebê reborn, se isso acontecer, o ideal é fazer uma oração de libertação, pedindo que esse espírito siga a luz. Acender uma vela branca com intenção de encaminhar esse espírito ao mundo espiritual. Fazer uma defumação com alecrim, lavanda ou arruda no ambiente onde ficava o bebê reborn. Entendeu?
Conversa com esse ser espiritual com amor e dizer essas palavras: você não precisa mais ficar aqui. Eu estou em paz. Vá em paz. Vá na direção da luz. E o mais importante, buscar a ajuda de um terapeuta espiritual. Se perceber que está passando por um apego emocional preso àquela imagem de um bebê reborn. Compreendeu? Pessoas sensitivas são mais afetadas pelos bebês reborns? Sim. Pessoas que têm mediunidade ativa ou sensibilidade espiritual sentem com mais força a presença da energia ao redor daquele objeto. Por isso, para quem é sensitivo, médio ou trabalha com espiritualidade, o uso de um reborn exige ainda mais discernimento e equilíbrio espiritual. Tô te falando de coração, tá? Valcouto, é errado então eu ter um bebê reborn? Então ter um reborn é errado espiritualmente? Não é errado espiritualmente, não é errado, mas é errado a tua forma e a tua consciência. Se você usar um bebê reborn como peça decorativa para fins terapêuticos ou simplesmente por uma exposição artística, não há risco espiritual. O problema, meus amores, é quando surge a fuga da realidade, o apego emocional doentio ou tentativa de substituir um vínculo humano ou espiritual verdadeiro. A espiritualidade sempre observa a intenção. Se há luz, há acolhimento, equilíbrio, tudo se harmoniza. Mas se há dor, apego e carências profundas, o plano espiritual responde vibracionalmente ligado a isso. Compreenderam o que o Val está dizendo? Como manter um reborn de força equilibrada espiritualmente? Lembre-se, o reborn é um espírito e um objeto simbólico. Não dê nomes, não faça aniversário ou crie rituais como se ele fosse vivo. Faça orações regularmente de proteção para o teu lar. Use sal grosso ou defumação para manter o ambiente leve. Você está me entendendo? Faça acompanhamento psicológico ao perceber que você está criando laços emocionais profundos com esse bebê reborn, com esse boneco. E se é possível, tenha um altar com uma vela, uma imagem de luz para manter a vibração elevada para você. Embora eu, Valcouto, eu sou muito contra acender velas dentro de casa. Mas a espiritualidade diz que nós podemos criar um altar e termos um altar fora da nossa casa, onde nós podemos acender uma vela para o nosso anjo da guarda, para pedir proteção. Nós podemos fazer isso. Quero água, Giovanni. Então eu vou concluir isso tudo aqui para vocês. Eu vou trazer uma conclusão. O que os bebês reborns revelam sobre nós. Tá certo? Os bebês reborns espiritualmente são o espelho da alma. Eles mostram onde há dor, saudade, carência ou desejos não realizados. Não são maus, não são amaldiçoados, mas também não devem ser tratados como um ente querido, como uma entidade, como alguém que você perdeu. Não deve.
tá? Eles exigem discernimento, equilíbrio e muita consciência. Se você tem um, cuide com amor, mas cuide mais ainda do seu coração espiritual. Não transfira a sua dor para algo que pode te trazer algo que vai te trazer uma energia negativa e que não vai curar a tua ferida. Vai fazer com que essa ferida sangre mais ainda. E lembre-se, lembre-se, tá? Quero que você lembre-se disso. Você não está sozinho nessa jornada. A espiritualidade, ela está com você. E se você precisa de ajuda, orientação, eu vou pedir para que você procure ajuda espiritual. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Se você tem um desses bebês rebordes, se você tem um bebê desse, se você se sente que você está apegado a eles, eu te peço, por favor, tome cuidado. Não alimente, meu amor, não alimente um bebê, não alimente um bebê desse, para que você tenha problemas, entendeu? Espiritual. Eu sou o Val Couto. Essa é minha missão. Iluminar consciência através da espiritualidade. E que a luz dos seus guias te acompanhe. Axé, luz e paz. E que vocês, meus amados irmãos, na paz da luz, que Deus abençoe, que Deus os proteja,